Amados, graças ao Senhor por essa oportunidade, pelo tempo que cada um está dedicando para estarmos aqui, honrando o Senhor e procurando ouvir dele. Claro que o desejo era estarmos juntos, pessoalmente, mas nós precisamos seguir o Cordeiro em toda e qualquer circunstância hoje. Discernir o Senhor e procurar aprender o que ele tem a ensinar a todos nós, tanto individualmente como coletivamente. Nós temos considerado o livro de Neemias, e não é uma exposição minuciosa do livro de Neemias, mas estamos procurando considerar lições sobre liderança e restauração. Não existe restauração se não houver liderança espiritual. Eu penso que o papel da liderança espiritual precisa ser revista, reconsiderada entre nós, porque, por um lado, há um grande problema com o autoritarismo, a soberba, a reivindicação ministerial, mas também existe um outro grave problema, que é a falsa humildade, a falta de posicionamento espiritual. Paulo dizia: eu sou o que sou pela graça de Deus. Nós precisamos do equilíbrio em Cristo e considerar que a liderança espiritual é um importante serviço que Deus colocou na sua casa, e por falta desse serviço, muitas das coisas na casa do Senhor têm sido levadas de qualquer maneira. Às vezes consideramos que o problema está no povo, mas você se lembra o que diz Provérbios capítulo 11, eu vou ler aqui o versículo 14, que diz: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Isso é um princípio. Se não houver uma liderança sábia e espiritual, seria como um veículo sem alguém conduzindo. E Provérbio 29, 18 nos diz: não havendo visão, o povo se desintegra, mas aquele que guarda a lei, esse é feliz. A liderança fala mais do aspecto de governo, de supervisão, de planejamento, de provisão, de direção. Enquanto que a visão é mais o aspecto profético da palavra de Deus. A direção do Espírito Santo pelo ministério da palavra. E essas coisas precisam andar juntas. Uma liderança, digamos, pelo serviço do presbitério, e a liderança espiritual pelo ministério profético da palavra. Nem todos que têm o ministério da palavra estarão no presbitério. Às vezes ele tem o encargo de prover, de suprir, de servir o povo de Deus, de equipar o povo de Deus, mas não necessariamente com a administração local. Mas, quantas das vezes, vamos dizer, esses dois princípios não são discernidos. E quando não há discernimento, nós temos essas duas consequências que acabamos de ler. Quando não há sábia direção, o povo cai. Ora, se o povo está caindo, está enfraquecido, desintegrado, embaraçado, nós devemos considerar o princípio da liderança espiritual. Se não houver uma direção clara na casa do Senhor, nós precisamos voltar a responsabilidade para aqueles que estão à frente. Isso é importante porque invertemos as coisas. Fala: nossa, a igreja não está bem, nós temos alguns problemas. Ok, e o problema está no povo. Então, um dos encargos de estudarmos o livro de Neemias é voltar essa responsabilidade para aqueles que estão tomando essa posição de liderança na igreja. E um dos problemas é que, às vezes, existe uma ambição, não falo não no sentido negativo, mas no sentido normal da palavra, de querer, como disse Paulo, se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. Às vezes as pessoas almejam, mas elas estão dispostas a serem espirituais? Estão dispostas a serem transformadas?
estão dispostas a estar diante do Senhor. Então, onde houver uma liderança que não seja espiritual, também o povo de Deus vai fracassar e vai cair, porque a obra de Deus é espiritual. Então, nós temos necessidade de liderança, mas especialmente que a liderança seja espiritual. Onde não houver liderança, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Um dos sinais da verdadeira liderança é o conselho. É nunca tomar decisão sozinha, rápida, sem refletir, sem priorizar o resultado que isso vai gerar no povo do Senhor. Não é tomar uma decisão pelo certo ou errado, mas é tomar uma decisão por aquilo que o Espírito Santo está dirigindo, que vai manter o rebanho em unidade e alimentado e que vai produzir a glória de Deus. Quantas coisas, irmãos, fizemos certas e geramos um grande dano na casa do Senhor. Porque a obra de Deus não é feita pelo certo ou errado. A obra de Deus é feita quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo na palavra do Senhor, e o propósito é manter o rebanho alimentado, unido, protegido, crescendo, servindo, e a glória de Deus tem o alvo final. E em segundo lugar, não havendo visão profética, o povo se desintegra. Olha, irmãos, nada pode nos manter unidos, a menos que haja uma visão clara da pessoa do Senhor, do seu propósito em sua palavra. Somente com visão real do Senhor, nós podemos manter a unidade com diversidade. Nós poderemos valorizar a multiforme sabedoria de Deus pelos muitos ministérios e dons que são diferentes, mas que são para se complementar e se proteger mutuamente. Mas é a visão do Senhor que nos mantém unidos, que nos guarda, que nos corrige, que nos faz andar junto, que nos faz servir junto, porque temos uma visão clara da pessoa e do propósito do Senhor, que está muito além das circunstâncias. Se não tivermos liderança espiritual que supervisiona, que cuida dos aspectos práticos, e não tivermos visão profética que provê aquela palavra viva que alimenta e conduz o povo de Deus hoje, como disse Pedro, que a palavra profética como luz que clareia no meio da escuridão. Hoje, em muita instância, estamos no meio de uma escuridão, onde muitas coisas estão confusas em muitos lugares. Nós precisamos de irmãos com o ministério da palavra para nos ajudar. O Atmani dizia que a maior carência, a maior necessidade que temos hoje na casa do Senhor, na obra do Senhor, é a falta de homens que podem ser usados por Deus. E o maior serviço, o primeiro, como os trilhos do trem que vai conduzir todas as coisas, é o ministério da palavra. Eu ouso dizer, com humildade diante do Senhor, que sem ministério da palavra não há obra de Deus. E talvez esse seja o nosso maior problema hoje, que nós precisamos voltar ao ministério da palavra do Senhor. Falando essas coisas, irmãos, então nos lembramos de Neemias, já que estamos falando de lições sobre liderança e restauração. Neemias uniu da parte do Senhor a liderança espiritual como aquele que foi um administrador e ministério profético, porque Neemias conhecia tanta palavra do Senhor que ele sabia para onde ele estava indo. Ele sabia do cumprimento das profecias sagradas. Ele estava trabalhando em Jerusalém, vindo de Babilônia, porque ele sabia que a restauração da casa ela ia culminar na vinda do Messias. A grande importância da restauração do testemunho do Senhor não tem um fim em si mesmo. Mas isso é a base essencial para o regresso do nosso Senhor. Na época, o Messias, e para nós hoje, a volta do nosso Senhor. Então, é a glória de Deus que está em primeiro lugar, que deve ser vista. Nós precisamos trabalhar hoje com uma visão clara do propósito do Senhor, com uma liderança responsável como um serviço, não como um controle, mas como um serviço que provê
a direção do Espírito Santo para manter o povo de Deus confirmados, alimentados, protegidos e servindo, porque disso depende aquele ambiente para o Senhor voltar. Quando nós olhamos o capítulo 4, que é o que nós vamos passar a ler e considerar agora, o nosso título deve ser Fazendo a Obra de Deus sob a oposição do inimigo. Se você leu o livro de Neemias, e eu tenho pedido para ler todas as vezes que formos falar, e o capítulo que vamos ler pelo menos uma ou duas vezes, nós vamos considerar que desde o começo existe uma grande oposição. Na verdade, guarde isso no seu coração. Não existe obra de Deus sem oposição. E se você serve na obra de Deus, deve saber que você está em guerra espiritual. Como fazer a obra de Deus debaixo de oposição? Nós vamos aprender com o Espírito Santo, através de Neemias, que mesmo a oposição, ela é usada por Deus para nos aperfeiçoar, para nos levar à maturidade e para que Deus venha a prosseguir o seu propósito. Não devemos ter medo da oposição. Lutero dizia que o diabo é o diabo de Deus. Ele não tinha medo do inimigo. O irmão Dino dizia que o diabo é o sparring de Deus. O cristão é o soldado, é o guerreiro, é o lutador. E quem é o sparring dele que está ali lançando seus golpes, seus socos, como o sparring faz com um lutador de boxe ou de MMA? Você encontra alguém treinando ali, batendo no campeão, para ele aprender a se defender, manter os seus sentidos, ter velocidade, mas o sparring não é o vencedor é o lutador. Então Deus permite a oposição para nos livrar da passividade, do comodismo, do esfriamento, e nos levar a servir o Senhor com perseverança. Não devemos fugir da opressão, da luta, do caos, mas procurar discernir Deus no meio de tudo isso. E como disse Josué, que não deveria ter medo daqueles gigantes lá em Canaã, nós vamos fazer deles pão, ou seja, nós vamos nos alimentar dos nossos inimigos. Irmãos, um dos sinais de que alguém tem um chamamento para estar à frente do povo do Senhor é que ele não abandona o povo de Deus no meio da crise. O Senhor falou para Moisés, Moisés, passa adiante do povo. Paulo também disse, importa que haja dissensão entre vocês, para que os que são idôneos, os fiéis, se manifestem. Então, quando temos o confronto, a batalha, a luta, essa é a hora que se manifestam aqueles que Deus chamou para servir o seu povo na liderança espiritual. Agora nós temos um problema hoje, que as pessoas às vezes entendem que estar na liderança é estar numa posição. E na verdade não se trata necessariamente de um encargo posicional, mas é um serviço espiritual. Irmão, isso tem uma diferença muito grande, hein? Porque às vezes a pessoa tem uma posição exterior, mas ela não está presidindo espiritualmente, o povo não está sendo liderado, não tem a palavra do Senhor e as coisas estão paralisadas. Então, queira Deus que não haja entre nós nenhuma ambição para alguém ter um cargo, ter um lugar no meio do povo do Senhor. A gente sabe que nem nas empresas as coisas funcionam assim, né? Nós sabemos que os grandes empresários, eles vão separar aqueles que vão assumir a gestão das suas empresas pela capacidade que eles têm de liderar, inspirar as pessoas, planejar, executar e mobilizar toda a equipe para trabalhar. Agora, se eles não estão inspirando, não estão planejando, não estão equipando e não estão mobilizando toda a equipe para trabalhar, o que eles estão fazendo? Eles estão atrofiando todo mundo. E perdeu a visão, digamos, do empreendimento.
Eu estou só dando uma ilustração, infelizmente, muito baixa, muito natural, mas se no mundo corporativo é assim, irmãos, o que dizer entre nós na casa do Senhor? Muito interessante que existe um livrinho de Oswald Sander. Eu vou pegar ele na mão, vou tentar mostrar aqui para provocar você que gosta de ler, adquirir. Nós temos isso lá no site da editora, tá? O propósito não é vender livro, tá? O propósito é ajudar você a adquirir material de qualidade para te equipar. Mas o título desse livro é Paulo, o Líder. E ele tem um outro livro chamado Liderança Espiritual. Mas esse irmão, que começou a exercitar o seu ministério, o seu chamado, em 1920. Ele tem vários livros escritos, inclusive o clássico Incomparável Cristo. Mas ele diz assim: parece haver uma evidente falta de liderança forte, segura, carismática, de que nossa época confusa necessita com tanta urgência. Olha isso. As condições mundiais terão piorado consideravelmente desde aquele tempo, lá no período da Segunda Guerra Mundial e etc. Mas seria muito apropriado a mesma avaliação da nossa época atual. Cada geração tem de enfrentar e resolver os seus próprios problemas de liderança. E hoje nos defrontamos com uma crise aguda de liderança em muitas esferas. É uma crise após a outra. Nossos líderes nos oferecem poucas soluções e o prognóstico não é, de maneira nenhuma, tranquilizador. Ah, mas a igreja não tem escapado a esta escassez de liderança competente. A voz que outrora soou uma clarinada de esperança à humanidade, sitiada, está agora estranhamente silente. E a influência da igreja na comunidade mundial tornou-se mínima. O sal perdeu muito do seu sabor e a luz o seu brilho. Os princípios espirituais são permanentes, não mudam de geração para geração. Em outras palavras, irmãos, o mundo, a política, a sociedade vive um caos terrível. Não por falta dos ingredientes, dos talentos, das provisões, de tudo que se necessita na sociedade. Mas qual é o grande problema? Falta de liderança. Mas quando nós olhamos a igreja, pode ter certeza que esse também é o nosso problema. Por quê? Porque esse é um princípio que o Senhor estabeleceu. E nós precisamos considerar isso com muita seriedade. Por quê, irmãos? Porque muitas das vezes nós estamos olhando para o lugar errado. A gente acha que a culpa está no povo. Se você de fato entende que o Senhor chamou você para estar à frente do povo do Senhor servindo, então você deveria, e eu e todos nós, levar isso com muita seriedade. E deveria haver humildade em nosso coração. Parece que há um abismo muito grande entre o que nós confessamos e o que nós praticamos. E esse abismo é a falta de realidade. Nós ainda não entendemos, muitas das vezes, o que representa a liderança espiritual. E o livro de Neemias, Lições de Neemias, ela nos chama muito a atenção. Na verdade, se acredita amplamente pelos estudiosos que o livro de Neemias é um manual que trata da restauração, não apenas na vida, mas na família, na igreja, na sociedade, e até tem princípios políticos ali. É um dos livros mais extraordinários da história. E ele é tão pertinente para os nossos dias. Hoje nós vamos ver o quanto que se aborda os tenebrosos ataques que vêm não só de fora da igreja, mas os perigos que sobrevêm a nós de dentro da igreja. Ah, irmãos, quantas vezes estamos preocupados com os lobos que estão do lado de fora? Nós precisamos entender uma coisa. Quando os mais velhos estão desanimados, desanima todo o povo. Quando os mais velhos não têm visão espiritual, promove a cegueira em toda a comunidade.
Tal é o sacerdote, tal é o povo. A igreja não vai mais adiante quando nós temos uma liderança fraca, quando o nosso púlpito está quebrado por falta de ministério da palavra, quando aqueles que acham que têm responsabilidade estão mais preocupados em ganhar dinheiro e trabalhar. Claro que precisamos trabalhar e é bom ganhar dinheiro, mas desde que você entende que isso deve fazer parte da mordomia espiritual. Isso não pode ser o propósito da nossa vida. Nossa espada está desafiada. Não é desafiada no sentido de falta de desafio. Talvez não seja essa a palavra correta. Nossa espada está cega. Ela não está cortando com eficácia. A palavra de Deus na nossa mão e a nossa visão espiritual, muitas das vezes a espada não está conseguindo cortar, porque nós estamos cegos espiritualmente e a nossa ferramenta está enferrujada. Nós precisamos urgentemente redescobrir os princípios espirituais sobre liderança eficaz a partir de Neemias. Eu acho que nós deveríamos considerar seriamente que não pode haver edificação nem restauração espiritual se não houver liderança espiritual. Se a gente considerar essas coisas, irmãos, eu acho que isso vai promover uma mudança radical em nossa confissão, em nosso posicionamento, em nossa vida de oração e na maneira de ter comunhão com os outros companheiros, na maneira de lidar com a igreja de Deus. Isso vai mudar. Agora vamos voltar a nossa visão ao texto de Neemias, capítulo 4. E preste muita atenção que ele está enfrentando, junto com o povo de Deus, um profundo ataque. Nos diz assim o texto: quando Sambalate ouviu que nós estávamos construindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus. Você já viu Sambalate outras vezes nesse livro e também você já viu o ataque terrível que sofreu Esdras, ao ponto que no final do capítulo 4 a obra de Deus para por quase 20 anos, porque o povo desanimou. Agora, quando a muralha está sendo construída, você vê que Sambalate ficou irado, indignado e começou a zombar, e isso mostra a ira de Satanás quando a obra de Deus está avançando. E nós precisamos considerar isso, irmãos. Se está havendo algum avanço, nós também estamos debaixo de uma batalha. O capítulo 3 mostra essa batalha, o capítulo 2 mostra essa batalha, o capítulo 1 mostra essa batalha. Mas você se lembra que o princípio de liderança de Neemias começa quando ele sabe que o estado que se encontrava a cidade de Deus era de desordem, desolação, caótica. E ele ficou profundamente angustiado. E isso agora levou Neemias à profunda oração. Aqueles que, de fato, têm uma vocação para servir no ministério são irmãos que têm peso pela casa do Senhor. Não é possível acreditar que alguém tem um chamado e ele deveria estar à frente quando ele não se importa com a situação do povo do Senhor. Neemias se importava. Tem hora que você não vai ter tanta liberdade de desfrutar de um lazer. Outros podem desfrutar, mas nem sempre você vai poder fazer isso. Algumas vezes vai te faltar o sono. Algumas vezes vai ter que sacrificar mais tempo para a oração e para a palavra. Algumas vezes haverá um gemido no seu coração. Algumas vezes vai pesar o peso pelo rebanho, pelo pastoreio. Vai haver angústia. Neemias teve isso. Neemias se pôs a orar. Neemias deixou a sua zona de conforto. E se hoje não se deixa a zona de conforto, mas coloca a obra de Deus, a causa do Senhor, em último lugar, isso é sinal que não há encargo espiritual, embora possa haver um posicionamento exterior de liderança. Mas aqui está relatando que está havendo uma batalha espiritual.
E diz o versículo 2 que na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, Sanbalate disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Você percebe que o inimigo sopra isso na mente do povo de Deus em todo o tempo? De fato, nós somos fracos, mas o Senhor é forte. De fato, nós somos fracos, mas nós confiamos no ministério do Espírito Santo, no revestimento do poder de Deus. Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que pode acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Eu penso que essas pedras queimadas hoje somos nós, que viemos de alguma guerra ou de muitas guerras e confrontos, especialmente aqueles irmãos que estão pelo caminho desanimados, desencorajados, pararam. E quantas vezes, irmãos, nós escutamos, infelizmente, irmãos falar assim: eu acho que a obra aqui não vai dar certo, não. Eu já escutei irmãos, às vezes, falar assim: acho que a obra de Deus no Rio parou. Acho que a igreja no Rio acabou. Perdeu o testemunho, perdeu. Irmãos, eu já escutei confissões de espíritos malignos nos lábios de pessoas que deveriam serem profetas da palavra de Deus, e eles estão desanimando o povo do Senhor. Porque estão tirando os olhos da palavra do Senhor, estão deixando de desonrar a Deus no meio da crise, e estão colocando os olhos aonde o inimigo está trabalhando e dando lugar a espírito de mentira. O texto segue dizendo: Tobias, o amonita, estava com Sanbalate e me disse. Você começa a ver outros aparecendo. Mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Que zombaria, né, irmãos? Então nós devemos nos levantar em nome do Senhor, encorajar aqueles que estão desanimados, essas pedras queimadas, irmãos que foram solapados, irmãos que foram, entre aspas, destruídos, abalados no meio da crise. Somos uma geração de sobreviventes de uma grande guerra que temos enfrentado por anos. Mas nós devemos olhar para o Senhor e animar os irmãos, encorajar-nos uns aos outros. O que Neemias faz quando ele escuta todas essas afrontas, todas essas palavras de blasfêmia e de desânimo? Como é que Neemias enfrenta isso? Olha o versículo 4. Neemias não vai discutir, não vai se defender, não vai procurar levantar bandeira. O que Neemias faz? Neemias mostra que, além de um administrador, ele era um intercessor. Ele ora: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles, e faz com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade, e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Agora, por causa da glória de Deus, do nome de Deus, Neemias está fazendo um tipo de oração atraindo a vingança de Deus sobre os seus inimigos. Irmãos, como é que se enfrenta a batalha? Como é que se enfrenta o desprezo? Como é que se enfrenta a afronta? Como é que se enfrenta esses espíritos malignos? Neemias está mostrando que, em primeiro lugar, é com a oração. Em primeiro lugar, é lembrar que o Senhor da seara, o dono da obra, da casa de Deus, é o Senhor mesmo. E agora ele está voltando para o Senhor tomar a providência divina. Em seguida a isso, o que Neemias faz? Olha o próximo versículo, versículo 6. Assim reconstruímos a muralha. Gente, vamos orar e vamos trabalhar conforme a vocação que o Senhor nos chamou. É assim que nós enfrentamos o dia da adversidade no meio do povo de Deus. E toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Porque Neemias era um homem animado, ele animava as pessoas.
Porque Neemias era um homem cheio de Deus, ele inspirava as pessoas. Porque Neemias trabalhava, ele levava as pessoas a trabalhar. Neemias colocava cada um no seu lugar, trabalhando. E ele tirou os olhos de onde Satanás está trabalhando e colocou os olhos onde Deus está trabalhando. O povo teve ânimo. Mas ainda assim, versículo 7, quando Sabalate, Tobia, os árabes, os amonitas, os asdoditas, ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começava a fechar as brechas, ficaram muito irados. Irmãos, precisamos fechar as brechas. Precisamos tratar daquelas coisas que têm dado lugar ao inimigo. O inimigo quer que os problemas continuem. Que hajam brechas no meio do povo do Senhor. E nós já vamos falar como é que se tampa as brechas. Mas olha o exemplo de liderança. É um governador estrategista que mobiliza e inspira pessoas. Que leva o povo a trabalhar cada um conforme a graça e o dom que tem. Mas ao mesmo tempo é um homem de oração. E ele está enfrentando a origem dos problemas. Está fazendo muro, colocando limite para as coisas que não são de Deus ficar do lado de fora. E as coisas que são do lado de Deus, as coisas que são de Deus, precisa ficar do lado de dentro e restaurar. Quais são as coisas que temos que revisar hoje entre nós? Lembra como é que Neemias começou? Lá nos capítulos, especialmente o capítulo 2, entre o capítulo 1 e o capítulo 2, ele foi visitar a cidade, supervisionar, descobriu aonde havia entulho, as portas assoladas. Ele visitou, inclusive, a fonte do dragão, por onde o inimigo está trabalhando, e ali ele foi reparar. Ali ele procurou ver aonde tem as brechas. Irmãos, quantas brechas, mas será que nós vamos continuar cometendo os mesmos erros, os mesmos problemas que há 10, 20, 30 anos estão sendo cometidos? Não espere que as coisas vão melhorar. Se nós não admitir que estamos errados, se não revisarmos a nossa obra, a nossa responsabilidade e assumir aonde estamos desalinhados com a palavra de Deus e voltar aquele princípio de que quem tem que nos governar em primeiro lugar é o Espírito Santo pela palavra, não importa a minha opinião, a sua opinião. Deus tem compromisso com a palavra dele. E se a gente levantar a palavra dele, falar a palavra dele, pregar a palavra dele, o Espírito Santo vai nos encher de graça, de unção, vai operar na igreja, vai desencadear, inclusive, milagres. Precisamos crer nisso. E vai reordenar a nossa vida. Não adianta colocar os olhos nos problemas. Nós precisamos nos voltar à palavra de Deus. É assim que Neemias está tratando. O versículo 8 nos diz: todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Presta atenção no versículo 8. O inimigo está juntando os seus exércitos. Por um lado, para atacar Jerusalém, e por outro lado, para causar divisão. Duas coisas. Ele ataca. Em segundo lugar, ele causa confusão. Quando nós chegamos no versículo 11, diz: os nossos inimigos diziam entre si, eles não ficarão sabendo nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos. E assim nós vamos parar a obra que eles estão fazendo. Ô irmãos, você está vendo isso? Aqueles que estão servindo, o inimigo quer matar, quer destruir, para ele poder paralisar a obra de Deus. Que coisa terrível! E como nós precisamos ter clareza de que nossa luta não é contra a carne e o sangue. Eu penso assim por muitos anos. Se você ignorar que você está numa guerra espiritual, significa que você já foi vencido. A melhor maneira
de eliminar o inimigo, de eliminar o exército adversário, sem você gastar muita munição, é vencer na mente dele. Leve ele a ignorar de que estamos em guerra. E ele agora vai ficar extasiado, vai ficar estacionado, paralisado, enfraquecido. Ô, irmãos, quando isso acontece, você sabe qual é a maior ou a mais eficaz maneira de Satanás promover a derrota no meio do seu povo? Não é só quando o povo perde o senso de que estamos em guerra. É porque perdemos o senso de que estamos em guerra e nos desanimamos. Agora o inimigo vai usar os nossos dons, nosso ministério, para a gente nos atacar uns aos outros. A melhor maneira de matar o cristão é usar o seu irmão para fazer isso. A flecha que mais dói não é a flecha lançada pelo inimigo, mas é aquela que o seu próprio irmão está atacando. Usar a espada que deveria usar para pregar o evangelho, cortar as obras malignas e edificar a obra de Deus, se essa espada está sendo lançada para nós guerrearmos uns contra os outros. O inimigo estava trabalhando para levar o próprio povo de Deus a se autodestruir. Antes que eles descubram, estavam falando eles, qualquer coisa, ou que eles nos vejam, nós vamos entrar no meio deles, nós vamos matá-los. Vamos destruir aqueles que estão servindo. Vamos paralisar a obra do Senhor. Deixe-me contar uma coisa que aconteceu no Rio de Janeiro. O irmão Dino esteve conosco, voltou para o Brasil em 93, e ele morou um tempo aí conosco, estivemos servindo no Rio de Janeiro por algum tempo. Uma vez o irmão Dino falou para mim, irmão Gerson, e ele contou para vários irmãos. O Senhor me mostrou no encontro no Rio de Janeiro, quando naquele momento descontraído, os irmãos estavam ali em vários grupos conversando, se alegrando, tendo comunhão, mas estavam distraídos. E eu vi um demônio subindo da terra. E ele começou a rodopiar como um redemoinho. De repente ele começou a girar e ele ia de grupo em grupo girando. E por onde ele passava, aqueles irmãos começavam a discutir uns com os outros e batalharem uns contra os outros. Os que eram amigos se tornavam inimigos. E aquele demônio semeava discórdia e confusão no povo de Deus. Sabe o que aconteceu, irmãos? Naquele período, surgiu uma divisão do Rio de Janeiro, quando se aproximou um grupo de umas 120 pessoas. Os mais velhos que estavam aí nessa época, em 93, 94, foi em 94 isso. Sabe dessa história que eu estou falando? Oh, irmãos, vamos criar confusão. A confusão existe para distrair o povo de Deus e esgotá-lo emocionalmente e espiritualmente. A confusão vem para tirar os nossos focos da obra do Senhor, da edificação. Quantas vezes existem reuniões daqueles que estão mais à frente, tão pesada, com tantos problemas, tantos conflitos, que geram desgastes. Desgaste tão grande que quando esses irmãos voltam para casa, esse ambiente pesado vai afligir a própria família. As esposas, às vezes, não gostam nem que seus esposos vão para uma reunião de liderança ou administrativa, porque eles chegam em casa devastados. São espíritos malignos que estão nos levando a lidar mais com problemas do que com as coisas que fluem vida. Falava alguns irmãos no Rio esses dias. Como que Jesus nos levou a tratar com os problemas e abençoar os irmãos que têm vocação para servir? A vara que não dá fruto, você corta. Paulo falou, aquele que é contencioso, depois de uma ou duas exortação, admoestação, evita ele. Corta. Corta aqueles problemas, corta aquelas situações que só estão servindo para gerar dano ao povo de Deus, mas nós temos problemas de 30 anos e estamos alimentando mais o joio do que o trigo. A vara que dá fruto, o que faz com ela? Limpa ou poda para que dê mais fruto. Em outras palavras, foque no fruto.
Foque no dom, no ministério do irmão. Ah, mas é aquele problema. Você chama a parte com 2 irmãos ou um só, quando for necessário. Trata aquilo. Trata com seu irmão. Resolva. Mas o foco não é lidar com o problema. O foco é focar no fruto. Lida com a situação em oração, em graça, para que a vida prevaleça, a vida seja abundante. Ah, irmãos, precisamos viver em oração para discernir os ataques do inimigo. Ele investe para paralisar a obra de Deus e para destruí-la. Você deve se lembrar o que aconteceu com Davi. Se você estiver anotando, está em 1 Crônicas 21, versículo 1. Diz que Satanás se levantou contra o povo de Israel e incitou Davi a fazer um censo. Sabe o que aconteceu? Davi fez. Era uma coisa boa, aparentemente. Mas ele foi inspirado por Satanás. E morreram 70 mil pessoas por causa disso. Quantas vezes, por não vigiar, fazemos coisas rápidas, sem oração, sem tomar conselho? Lembra do primeiro versículo que eu li? Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Não faça algo sem conselho. Não faça algo ouvindo os mais velhos. Não faça algo ouvindo aqueles que, mesmo que não estejam, digamos, num presbitério, ou seja, um ancião, no sentido de serviço, mas ele tem a voz da experiência, o ministério da palavra, o discernimento, porque nós vamos evitar muitos erros, muitos danos, se agirmos assim. Davi fez assim, mas infelizmente ele foi enganado pelo inimigo. Quando você chega em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 10 e 11, Paulo vai dizer: a quem vocês perdoarem alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que eu perdoei, se é que tenho perdoado, eu fiz isso na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem entre nós, pois não ignoramos os seus ardis, as suas intenções. Você está vendo o que Paulo está dizendo? Fizemos na presença de Cristo, ou seja, eles excluíram o varão da comunhão porque antes não disciplinaram o varão que estava em fornicação com a sua madrasta. O inimigo está entrando na igreja por falta de disciplina moral e também por falta de disciplina doutrinária. As coisas estavam soltas. Não há um sábio entre vocês para julgar entre seus irmãos? Paulo pergunta no capítulo 6. Quando eles tinham uma demanda. Agora eles disciplinaram, porque Paulo orientou. Mas eles foram demasiado na disciplina. A disciplina é para a restauração, não para a destruição. Então Paulo fala, ó, se fizer alguma coisa, faça na presença de Cristo, ou seja, diante de Deus, em oração, com discernimento, com paciência, com espírito correto, não com ira, não com vingança, não com autoritarismo. Porque todas as vezes que forem julgar alguma coisa espiritual na igreja, enquanto o anjo ou os anjos do Senhor estão ao redor, Satanás estará ao derredor. Para nos inspirar como inspirou Davi, a sermos precipitados, a escolher pessoas para estarem à frente que Deus não escolheu. Não é suficiente ter um bom caráter, ser bonzinho, ter uma boa... Não, irmãos. É o Senhor que levanta trabalhadores para a sua seara. E quando for administrar as questões que vão requerer disciplina, liderança, doutrina, direção na casa do Senhor, é necessário espiritualidade e oração. Como é que Neemias reagiu com essas coisas? Como Neemias reagiu quando descobriu a intenção do ataque e a confusão que nós lemos no versículo 11? Quando você chega no verso 9 do capítulo 4, você vai descobrir como é que Neemias agiu. Diz o versículo: porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. 2 coisas Neemias fez. Novamente, irmãos, olha como nós somos dados ao desequilíbrio. Ou nós temos pessoas que querem trabalhar na casa do Senhor, mas não são homens de oração. Ou nós temos pessoas que são de oração, mas eles não exercem responsabilidade espiritual e não são pessoas da palavra. Então as coisas se tornam místicas. Não, o Senhor proverá.
o Senhor fará, no tempo dele, isso é com Deus. Não, irmãos. A graça de Deus não anula a responsabilidade humana. Nós precisamos unir as duas coisas com a graça do Senhor. Neemias era um homem que, quando ele sabia a vontade de Deus na palavra, ele se levantava e agia. O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Então nós podemos saber que Deus tem compromisso com o que a Bíblia diz. Neemias colocou guardas entre eles de dia e de noite, ou seja, espírito de vigilância, oração e vigilância. E foi isso que o Senhor falou para nós, né? Orai e vigiai para não cairdes em tentação. Quando você chega no verso 9, ele diz: nós oramos ao nosso Deus. A primeira arma que Neemias usou foi a oração, com muito respeito e temor. Como está a sua vida de oração, irmão? Jesus se levantava, saía do meio da multidão, ia para o lugar deserto para orar. O livro de Lucas mostra várias vezes Jesus em secreto, em lugares desertos, orando. A primeira coisa que ele fazia era orar. Para ele escolher os 12, ele passou a noite em oração. Ele não fazia nada sem oração. Ora, se o nosso mestre não fazia nada sem oração, se ele não desenvolveu o ministério sem oração como homem, liderado pelo Espírito Santo, alguém ousará entre nós servirmos o povo do Senhor sem uma vida de oração? Sem vigilância espiritual? Não percebemos ainda, irmãos, que muitos dos problemas que ocorrem na igreja ocorrem porque aqueles que estão à frente não são homens de oração e homens da palavra? E está faltando discernimento espiritual? Trabalhe secularmente, se você hoje está no seu turno para isso, se ainda é o seu tempo assim, porque alguns Deus quer liberar para estar integralmente na obra do Senhor. Faça o melhor que você puder, na sua empresa, no seu trabalho, faça, mas nunca sacrifique a vida de oração e a palavra, senão você se torna alguém inapropriado ao ministério. Neemias falava com Deus ao mesmo tempo que falava com o rei. Neemias orava enquanto trabalhava. Ele não separava as coisas. Ele tinha uma missão integralmente. Ele era um sacerdote espiritual enquanto ele era um copeiro. Seja um profissional, mas cheio do Espírito Santo. Não importa em que momento. Orar em todo tempo significa que a oração é a respiração do cristão. Então Neemias colocou a primeira arma dele, que foi a oração. E, em segundo lugar, a vigilância constante. Não basta orar, é preciso vigiar. Precisamos manter os olhos abertos. Neemias era muito prático, um administrador, mas ele era maduro e eficaz porque era um homem de oração. John Wesley, aquele grande líder da palavra, um avivalista do século XVIII, dizia: Deus nada faz a não ser em resposta da oração do seu povo. Oh, amados irmãos, irrompeu um grande avivamento com Jonathan Edwards, com George Whitefield, com John Wesley. Milhares de pessoas foram salvas. Milhares de pessoas foram curadas. Cadeias foram fechadas. Bares foram fechados. Dívidas foram pagas. A sociedade foi impactada. O evangelho prosperou de maneira extraordinária no meio dos avivamentos. Também no século XIX. Também no início do século XX e meados do século XX. Por quê? Porque homens e mulheres entenderam que Deus não faz nada a não ser em resposta à oração. Se a nossa igreja, eu estou falando nossa, não que é nossa no sentido de que nós somos dono, mas é questão de responsabilidade espiritual. Você tem responsabilidade espiritual. Nós deveríamos ter responsabilidade espiritual. O nosso estado caótico, muitas das vezes, é porque nós não somos homens e mulheres de oração, de seriedade. Neemias falou: vamos, gente,
Vamos nos levantar, vamos edificar os muros, vamos sair desse estado de vergonha. Deus é por nós, mas vamos edificar a casa, vamos edificar a muralha. Então, queridos, Neemias tinha a capacidade de fazer as perguntas certas, de contatar as pessoas certas, de mobilizar as pessoas certas, de levantar o ânimo e a moral dos seus irmãos e desafiar todos eles para essa grande obra. É uma obra maravilhosa, porque tem uma recompensa, um galardão. Neemias sabia que o sucesso da obra de Deus dependia, sobretudo, da oração e do encorajamento. Servo de Deus experimentado sabe que fé e obras andam juntos, que oração, vigilância e trabalho devem andar juntos. Volta a falar, Jesus disse para nós, orai e vigiai. Essas coisas são como duas asas de um pássaro que devemos bater juntos se quisermos prosseguir para o alvo. Não se vence o inimigo discutindo sobre a obra de Deus. Pare de discutir problemas. Pare de se reunir só para discutir problemas. Você vai destruir a sua vida psicológica, o seu emocional, sua vida espiritual. Você vai desgastar a sua saúde, você vai desgastar a sua esposa. Não é assim que lida com a obra do Senhor. Nós não devemos discutir tanto sobre a obra. Nós vencemos orando, trabalhando naquilo que Deus deu para fazer e crendo que se pregamos a palavra de Deus, nós liberamos o Espírito Santo e ele opera no meio do povo do Senhor, irmãos. Muitas das vezes o povo de Deus está fraco porque onde estão aqueles que são os profetas da casa do Senhor? Estou embaraçado com as coisas do mundo. Estou embaraçado com o problema, olhando as debilidades uns dos outros. Mas perdemos de foco a graça e o ministério e o dom que Deus deu a cada um para nos encorajar uns aos outros. Olha, a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. O diabo sabe dessas coisas. Ele não teme se você estuda bem a palavra. Ele não teme se você trabalha, fazendo alguma coisa. Eu acho que não. Ele foi o maior teólogo e ainda é. Mas ele teme se você unir a palavra de Deus com a oração. E se você unir essas coisas e aplicar o serviço espiritual. Ele teme se houver submissão uns aos outros. Aí ele sabe que isso vai desencadear a obra de Deus. Eu acho que o diabo ri, ele zomba, quando nós achamos que somos liderança, que temos sabedoria, que somos mais velhos, que podemos fazer alguma coisa, mas nós enterramos a palavra e a oração, irmãos. Tudo que ele quer é colocar uma liderança carnal na casa do Senhor. Pessoas orgulhosas, pessoas cheias... Mesmo que não sejamos assim, mas se nós não levarmos uma vida de oração, uma vida na palavra, na santidade, na consagração, nós não teremos nada para servir ao povo do Senhor. Eu falo essas coisas, irmãos, com amor, porque eu acho que esse é meu dom, é meu encargo. Exortar os irmãos em amor para edificar, para encorajar você, se possível, que você perca o seu sono. Para entender que Deus está chamando você para uma vida séria. Alguém já disse que muitos caem porque deixam de vigiar. Alguém disse, Sansão caiu não diante de um exército dos filisteus, mas ele caiu no colo de uma mulher porque ele não vigiou. Davi não perdeu a batalha mais importante lá no campo de guerra. Não, ele perdeu a batalha na cama do adultério. O apóstolo Pedro perdeu porque ele não vigiou, ele dormiu. E porque ele dormiu na hora que devia orar, ele negou o Senhor depois. Temos que orar, vigiar e junto com a palavra de Deus. Ô irmãos, como é que Neemias venceu esses ardis, esses ataques do inimigo? Vejamos agora do versículo 10 ao versículo 15.